Minhas meninas, muito bom dia. Amém, Paula. Amém, Elizabeth. Amém, Fabiana. Amém, Kelly da Profeta. Pai do Senhor. Amém, Leia. Amém, Roberta. Amém, Damares. Amém, Andresa. Amém, Sayuri Félix. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Vilena. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana de vocês? Amém. É isso mesmo. Esse foi o dia que fez o Senhor. A gente vai ser. Nós iremos. Amém, 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 Priscila. Um beijo, Priscila. Graças a Deus, Leia. Graciela. Bom dia, Pai do Senhor. Com Jesus venceremos, eu digo mesmo, vice. Bom dia, Rosana. Bom dia, Jerusa. Bom dia, Jéssica, pregadora. Bom dia, Cris, Pai do Senhor, minhas meninas. Amém, Sandra. Vou deixar teu versículo de aniversário. Olha aí, completou ano ontem. Glória a Deus por isso. Você só esqueceu de ler que eu não sou homem pra mentir, que estaria contigo ao entrar e ao sair. Pronto, Sandra. Vou deixar teu versículo de aniversário daqui a pouco. Amém, Dani. Amém, Jéssica. Nós seremos diretas hoje. Nós temos um texto bem extenso para a gente meditar e mastigar ele direitinho. Eu não sei onde é que vocês estão. Eu não sei se vocês estão em casa. Amém, Jaque. Amém, Elizabeth. Eu não sei se vocês estão no trabalho. Eu não sei onde estão. Mas quem está com acesso à Bíblia hoje, pega a tua Bíblia. Vamos fazer... Ó, a Rafaela tá na hora do almoço. Vamos ser bem rápidas, assim, diretas, para que Rafaela possa ouvir a palavra do Senhor antes de voltar para trabalhar, né? Amém, Jéssica Souza. E eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram em João, capítulo 17. Se o Senhor nos permitir hoje, nós iremos meditar em todo o capítulo 17. E é muito, muito lindo, muito forte, muito direto. E a gente... Eita, já vai voltar de 12 e 18, meu Deus. Mas você assiste pelo YouTube depois. Falando em YouTube, vocês já se inscreveram no meu canal do YouTube? Do mesmo jeitinho que tá escrito aqui, ó. Senhora Glória Lima, com 2 L. Tá lá no YouTube, com todos os vídeos do Portadores de uma Promessa. E, na verdade, todos os vídeos do Esmagados. Eu tô construindo a playlist do Portadores de uma Promessa. Tem 23 vídeos do Portadores de uma Promessa no YouTube. E todas as lives estão lá. Quando eu termino aqui, eu salvo. Um dia após eu posto, às vezes quando eu consigo no mesmo dia. E a gente consegue ir postando lá para quem não conseguiu assistir a live. Então, se inscreve no meu canal do YouTube, vai lá, ativa as notificações e acompanha. Vou dizer a vocês que tá travando. Aqui tá normal, minha gente. Tá travando pra todo mundo, é?
Andresa disse que começou a assistir. Deixa eu mudar aqui pra ver. Tá melhor? Melhorou? Parou de travar? Eu mudei aqui a rede. Eu tirei do Wi-Fi e coloquei nos dados. Melhorou, né? E aqui a TV tá pegando normal. Eu acho que a live demanda mais internet, né? Melhorou. Amém, amém, amém. Então, voltando ao assunto, se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados lá. A playlist do Esmagados. O Esmagados me esmagou. Pra quem não sabe o que é Esmagados, Esmagados são 2 vídeos que começam na história de Davi, o pecado de Davi, e 51 vídeos sobre Abraão, o maior portador de uma promessa que já pisou na terra. Deus olhou para Abraão e disse a ele: tu vai ser pai de uma grande nação. Para um homem que tinha uma esposa estéril e uma idade avançada. Deus olhou para Abraão, no meio de todas as impossibilidades que ele tinha, e disse: eu escolhi você para ser pai de uma grande nação, para representar, para ser o precursor do povo que me representa na terra. E Abraão, ele é o primeiro dos patriarcas, né? E é o portador da maior das promessas terrenas aqui, materiais. E por que Esmagados? Porque quando o Senhor falou comigo em Salmos, capítulo 51, Salmos, número 51, que Salmos não tem capítulos, Salmos são louvores, então tem números. Quando Deus falou comigo em Salmo 51, versículo 8, que ele disse, quando Davi disse para ele: faz-me voltar a sentir alegria e júbilo, e os ossos que esmagaste exultarão. Eu fiquei presa no esmagaste. Eu disse, quer dizer que Davi disse que Deus esmagou os ossos dele. E aquilo ali ficou mexendo comigo. Porque a gente vai entrar nesse assunto hoje também, mas a gente só conhece a Deus, de fato, quando a gente se aproxima dele. E antes de se aproximar dele, a gente acha que Deus vai abalizar todas as nossas vontades e que a gente vai fazer o que quer e ele vai passar a mão por cima da gente. E que a gente vai pecar, errar, escolher coisa errada e Deus vai dar tapinha nas costas da gente e dizer assim: tudo bem, continua assim. Eu te protejo do perigo, do mal e das consequências do que você escolheu fazer. E não é assim. Davi estava dizendo para Deus assim: faz-me voltar a sentir alegria e júbilo. Ele estava dizendo: eu já senti isso um dia. Eu já senti essa alegria um dia. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Isailma. Eu quero sentir de novo. Faze-me voltar de onde eu vim, o que eu já senti. Eu sei o que é isso, eu tô sentindo falta disso. Aí ele diz: a sentir alegria e júbilo, e os ossos que esmagaste exultarão. Eu, na minha pouca experiência, disse: e Deus esmaga? Aí o Espírito Santo disse pra mim: não esmago não. E eu fiquei: como é que Deus esmaga? Deus esmaga? Deus esmaga. Fiquei com aquilo, sabe? Deus esmaga. E a Bíblia e o Senhor me levou a folhear a minha Bíblia e ir atrás da história de Davi. Amém, lê, da amém, Edmeia. E lá na história de Davi, e eu fui ver a história de Davi, o pecado de Davi com Betseba. E tudo que tinha acontecido. E desse estudo, desse mergulhar, nasceu os 2 primeiros vídeos. Amém, Ednilson. Amém, Pai do Senhor.
Glória a Deus por isso. Amém, Drica. Nasceram os 2 primeiros vídeos que tem o título Esmagaste. Os 2 primeiros não é esmagados, é esmagaste. Os ossos que esmagaste é onde eu conto a história de Davi. Mas em seguida, Deus me levou para Abraão. Eu fiquei pensando, quem foi que Deus esmagou para poder cumprir a promessa que tinha na vida dele? E o Senhor me levou lá para Abraão. Quando o Senhor me levou para Abraão, ainda tá travando? Como é que tá aí para vocês, minha gente? Me dê uma... Ó, tá travando. Está travando, meu Deus. Melhorou. Que processo é esse, Jesus? Melhorou? Está travando, voltou a travar, tá travando. Eu acho que não é a minha internet, não. Minha internet tá boa aqui, vice. Eu acho que deve ser da plataforma. Melhorou, né? Então, voltando. Eu fui ler a história de Abraão. E Abraão, portador da maior das promessas, o precursor. E eu disse, conversando com o Espírito Santo na minha cozinha, o Espírito Santo disse, vai ler a história de Abraão. E eu fui para Gênesis. E foi tão interessante a forma como o Senhor me deu esmagados. Quem ainda não começou, em nome de Jesus, comece. Comece a assistir o Esmagados e mande para o máximo de pessoas que você conseguir. Não é porque fui eu quem fiz, não é porque foi algo meu, não. É porque eu sei o efeito que causa. São 53 vídeos que me moldaram, me transformaram. Assim, a palavra de Deus transforma a gente de dentro para fora. Cada vídeo, Jesus ele foi quebrando, sabe, partes específicas do meu coração e me refazendo. E ai, Daniele dizendo que quer ir para os portadores de uma promessa, mas ainda não chegou lá. Eu terminei o Esmagados naquela expectativa de, eita Jesus, eu fui tão esmagada aqui, e agora? E agora nós estamos no Portadores de uma Promessa, que é a continuação dos Esmagados. Só que nós estamos em José. Portadores de uma Promessa são os descendentes de Jacó. Portadores de uma Promessa é o povo de Israel. Os 70 que entraram no Egito, que a gente vai entrar neles daqui a pouco. No YouTube você consegue, Luana, encontrar. É só colocar lá Esmagados. Tem uma playlist completa. Nos destaques aqui. Tem playlist aqui no TikTok. Tem Amém Juliana Tenda, Paz do Senhor. Tem playlist no TikTok. Tem destaque no Instagram. Em todas as minhas redes sociais tem o Esmagados e o Portadores de uma Promessa. Além deles, tem 2 vídeos que são um spin-off do Esmagados, que é Os Olhos de Lia. Foram vídeos tão diretos, foram 2 vídeos tão que mexem tanto com o nosso coração, com o nosso emocional, sabe? É o Senhor dizendo assim, eu me preocupo com você. Eu me preocupo especialmente com você. A Bíblia vai dizer que Lia não tinha brilho nos olhos. E ela não era amada por Jacó. E ainda assim, o Senhor se preocupou em dar filhos a ela, para que ela sentisse o maior amor, materialmente falando. Que alguém... A Welita disse que chorou de soluçar nos olhos de Lia. Deus, ele se preocupou tanto com ela, que disse, ainda que tu não tenha o amor que tu queira ter de Jacó, eu vou te dar um amor que excede. Eu vou te dar um amor que vai além do amor de um marido. Eu vou te dar filhos. Deus estava dizendo para Lia,
Existe ex-marido, ex-amigo, ex-tanta coisa, mas não existe ex-filho. Eu vou te dar filhos. Eu vou te dar uma descendência. Foi o Deus que se preocupou com os olhos de Lia. Porque a Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Assistam. Vão lá. Eu digo a vocês assim, sem medo de errar. Deus vai falar com vocês de maneira muito particular. Deus vai falar com vocês do mesmo jeito que Ele fala comigo. De vez em quando eu volto para o Portadores de uma... para os Esmagados, eu volto para os Olhos de Lia, que eu quero receber de novo. Eu nem enxergo assim, eu digo, meu Deus, eu não acredito que Jesus deu esse conteúdo para mim. Eu não tenho capacidade disso não, Jesus. E Ele, literalmente, Ele falava e eu repetia, somente. Então, vai lá, entra lá, acompanha. Vai ser muito bom pro coração de vocês. Do mesmo jeito que tá aqui, tá no YouTube, tá no Instagram. Senhora Glória Lima com 2 L. Em todo lugar, tá do mesmo jeito. Em todo lugar. Tu pode ir lá no YouTube, tu pode ir lá no Instagram. Tá do mesmo jeito, o mesmo nome, com o mesmo perfil. Não tem erro. Se tu colocar Glória Lima com 2 L, aparece logo. Se tu colocar Esmagados no pesquisar do Instagram, do TikTok, vai aparecer. Inclusive, a maioria de vocês vieram através dos Esmagados. O meu público, ele foi feito através dos Esmagados. Antes disso, eu fazia vídeo de produto de cabelo, né? E eu só tinha 6.000 seguidores. Quando Jesus me deu Esmagados, hoje eu tenho 90.000 seguidores. 90 e um pouquinho. Que não são números, são almas, são vidas. Peixes do Senhor. E é sobre isso. Nadiene veio através do vídeo do fígado, ó. O fígado, cuidado de Deus nos detalhes, detalhe por detalhe. Mari também veio através do fígado. Eita, Jesus. Amém, amém. Vamos orar? Olha aí que coisa linda, meu Deus. O L tá sendo esmagado até hoje, eu também. Eu também. Eu tô com um pé no Portadores de uma Promessa e um pé no Esmagados. Só Jesus. Vamos orar. A gente ora. Eu vou deixar o versículo do aniversário de Sandra, que completou ano ontem. E a gente vai pro texto de hoje. Eu acho que eu tenho que colocar a playlist dos Esmagados todo dia no grupo. Assistam esse. Assistam. Porque vocês precisam viver esse trajeto. A gente precisa conhecer a Deus. A gente precisa. De verdade. E a gente não pode guardar só pra gente, não. Do mesmo jeito que a gente vê um vídeo engraçado que não acrescenta em nada. Mas só... Sim, começa hoje. Mas só porque a gente acha engraçado, quer dividir pra alguém rir também. O que nos edifica, a gente precisa compartilhar. O que nos faz crescer, a gente precisa compartilhar. Vamos orar, minhas meninas. Maravilhoso Deus, Pai amado que está nos céus, nós estamos aqui uma vez mais na Tua presença para Te agradecer por mais uma semana que o Senhor tem nos concedido. Nós não temos, nós não somos, nós não podemos, Jesus. Oh, Senhor, mas o Senhor é, o Senhor pode, o Senhor faz. Jesus, a Tua palavra diz que nós devemos nos fortalecer em Ti. E Tu sabes quem nós somos e como nós estamos. Jesus, eu sei que assim como eu, tem muita gente te dizendo assim, Jesus, eu tô cansada. Eu sei que não sou só eu te dizendo isso. Tem muita gente aqui, Jesus, esperando a evidência do que saiu da Tua boca. E eu dirijo a Ti essa oração para Te dizer, apressa-te, Senhor. Apressa-te para que a nossa fé seja aquecida e aumentada. Jesus, a Sua
palavra diz que se a nossa fé for semelhante a um grão de mostarda, que é o menor grão do mundo, porém é um grão muito firme, pequeno, mas firme, pequeno, mas inabalável. Jesus, o Senhor sabe que a nossa fé é assim. O Senhor sabe que, ainda que pequena, não tem no mundo quem tire de nós a convicção de que o Senhor fará alguma coisa. O Senhor sabe que, independente do cenário que a gente esteja vivendo, existe uma chama que arde e que queima no nosso coração, que nos faz acreditar até o fim de que o Senhor fará, que o Senhor chegará, que o Senhor já está. Então, Espírito Santo, nos fortalece em Ti. Enche o nosso coração, a nossa vida. Faz o que nós não podemos fazer. Que seja uma semana de vitória. Que seja uma semana diferente. Que seja uma semana para honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É tudo que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Minhas meninas, para a meditação da nossa querida Sandra, que completou ano ontem, Isaías, versículo 40. E capítulo 40 e o versículo 9 até o 11, que diz assim: Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte, ó Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho. Levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao seu coração. Conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Sandra, para a tua meditação hoje, Isaías 40, versículo 9 em diante, como um presente de um Deus que te lembra que tem boas notícias vindo por aí, de um Deus que já lhe autoriza a comemorar, de um Deus que diz assim, grite do alto dos montes, ele dizendo assim, anuncie, comemore, grite mais forte, grite sem medo. Seu Deus está chegando, ele diz, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Eu sei que diante das coisas que a gente ouve de Deus, muitas vezes o que o Senhor fala conosco é tão diferente da nossa realidade, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam, Sandra. E quando ele diz assim, grita, ele está dizendo assim, repete o que eu disse, verbaliza o que tu ouviu da minha boca, porque a fé no que eu ouvi de Deus é eu ter coragem de verbalizar o que Deus falou. Porque às vezes a gente ouve, guarda pra gente e não tem nem coragem de repetir. Porque a gente acha que é grande demais para que a gente venha repetir, não é? Mas deixa eu te dizer, Sandra, começa a verbalizar o que você ouviu da boca de Deus. Porque ele está dizendo assim, seu Deus está chegando. É boas notícias, é algo novo, é coisa nova. Ele diz sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Ele traz a recompensa. A recompensa não é de homens. A recompensa não é reconhecimento humano. A recompensa não é daqui. A palavra de Deus está dizendo assim, ele traz. A recompensa vem dele. Eu não sei o que é que tu estás esperando. Eu não sei quais as tuas obras.
Eu não sei nada acerca da tua vida, nem das tuas orações. Mas Ele está dizendo que Ele traz consigo a sua recompensa. Ele vem e Ele não vem por vir. Ele vem trazendo algo. Tu consegue entender? Ele está dizendo, anuncia que Deus está chegando. Ele diz a Jerusalém e ele diz a Judá. Ele diz a Sião e a Jerusalém. Anuncia que teu Deus está chegando. Mas logo em seguida ele diz, ele traz consigo sua recompensa. Essa palavra não é só para Sandra. Eu quero estender essa palavra para todas as aniversariantes desse fim de semana. Do dia 20, de quarta-feira, que eu já li os comentários aqui. E para Sandra, receba essa palavra. Quando Deus diz assim, eu estou chegando. Ele não vem passear na tua história. Deus não vem passear. Deus não vem fazer mídia. Deus não vem fazer graça. Ele se levanta como valente e terrível. Ele se levanta como guerreiro. Ele se levanta como resposta e solução. Quando ele diz assim, ele traz consigo sua recompensa. Tu quer mais o quê? Se o teu Deus está dizendo assim, eu estou chegando. Fique certa que as mãos dele não estão vazias. Fique certa de que algo muito grande ele fará. Porque ele faz, ele diz assim, como pastor ele alimentará o seu rebanho. Significa dizer sustento. E a segunda frase ele diz, levará os cordeirinhos nos braços. Ele está falando de carinho, de cuidado, de afago nos braços, juntinho dele, sabe? Isso é amor. Ele diz, e os carregará junto ao seu coração. É Jesus dizendo assim, eu cuido de tudo, inclusive das tuas emoções e dos teus sentimentos. Eu te coloco nos braços. Ele está dizendo assim, eu cuido de você, eu cuido do que é seu, eu cuido do seu coração, eu cuido da sua mente. Eu cuido dos teus vazios. Eu cuido dos teus medos, eu cuido dos teus traumas, eu cuido particularmente dos teus gatilhos. Eu te abraço com um amor tão grande que eu te coloco junto do meu coração. É literalmente Jesus dizendo assim, você acha que eu não cuido de você? Eu amo você. Para todas as aniversariantes desses dias até hoje, Jesus ama vocês, mas Ele ama particularmente. Ele ama como um pastor que pega a sua ovelhinha e coloca no coração dele, coloca juntinho do coração e carrega no braço. Eu sei que a gente tá um pouco cansado. Eu sei que tem horas que a nossa fé tá vacilante. Eu sei que tem horas que a gente diz assim, até quando eu vou esperar Jesus? Jesus, mas o Senhor tem falado e falado e falado. E eu tô esperando. Eu tô crendo. E até quando? Eu vou esperar até quando? E ele diz assim, você é minha ovelhinha. Você tá no meu braço. Você vai esperar enquanto for necessário esperar. Mas enquanto isso, você está nos meus braços. Enquanto isso, você está perto do meu coração. Você não vai surtar. Você não vai se desesperar. Você não vai falar mais do que você precisa falar. Não. Você não vai envergonhar o nome do teu Senhor. Você não vai blasfemar. Você não vai desistir. Você não vai abrir a boca para dizer o que não agrada a Ele por causa do medo que tu estás sentindo nesse momento. Existe um temor no teu coração, não é? Que às vezes a gente até pensa em falar algo, mas a gente diz assim, falo nada. Isso é só meu sentimento, é só porque eu tô com medo, é só porque eu não tô vendo saída.
mas eu não tenho coragem de verbalizar. É o cuidado do Senhor. É Ele dizendo assim, tá vendo que você tá juntinho do meu coração? Você é uma ovelhinha juntinho do coração dele. Ele não vai deixar você. Ele não vai abandonar você. Ele não vai abrir mão de você. Ele está dizendo, eu carrego você nos braços. Ainda que diante de tantas situações que a gente vive, às vezes a gente olha para um lado e para o outro e a gente pensa assim, tô só. Mas Jesus marcou esse momento agora inesperado para dizer assim, tá só não, tá no meu braço. Tá só não, tá juntinho do meu coração. Tá só não, eu tô carregando você, eu não deixo você. Ninguém toca em você. Ninguém vai tocar em você. É tanta proteção, é tanto zelo, é tanto cuidado. E é o suficiente. Então que o Senhor faça essa palavra, ela dá fruto, não só no coração das aniversariantes, mas de todas nós. Porque Jesus decidiu abrir o leque da palavra para todo mundo, né? Para dizer assim, você tá juntinho no meu coração. Tem horas que a gente se sente tão só, né? Que a gente diz, ainda que eu fale, ninguém vai entender, então é melhor que eu não fale. Tem horas que são assuntos que nem dá para conversar com ninguém, porque a gente diz assim, mas Jesus, eu ouvi de ti, eu vou dizer isso a quem? Ninguém vai entender. Ninguém vai entender porque foi eu que ouvi. Pronto, agora que eu tô só mesmo, eu vou dizer ao Senhor que falou comigo, né? Você tá no meu braço, juntinho no meu coração. Diga. Oh, meu Deus do céu. É muito zelo, é muito cuidado, é muito amor. É muito amor. Você não tá só. Você é amada. Você é querida. Jesus cuida de você. Comece essa segunda-feira com essa certeza. Jesus cuida de você. Você tá se sentindo tão sozinha. Você tá sentindo que ninguém entende você. E Jesus está lembrando para você hoje, eu entendo você. Converse comigo. Fale comigo. Quem melhor do que eu vai entender o que é que você está sentindo. Até porque fui eu que falei algumas coisas com você que estão lhe deixando assim. Fale com ele. Ele sabe explicar. Ele sabe explicar. Meu Jesus. João capítulo 17 hoje, minhas meninas. Abra a tua Bíblia. A Bíblia de papel. Porque é um privilégio que nós temos. João, capítulo 17. Antes de ler, eu vou introduzir. Tá bom? Foi Isaías 40. Isaías 40. Versículo 9 até o 11. Coloca aí, respondam aí, minha gente. Isaías 40, do 9 ao 11. Marca na tua Bíblia. Lê esse texto. E faz ele como resposta de Deus para o teu coração. Toda palavra de Deus, ela foi direcionada a nós e nós precisamos nos apossar dela. Eu tô tão mole hoje, eu já tô com vontade de chorar de novo. Meu Deus, eu vou introduzir. João capítulo 17. Jesus está no caminho do Calvário. A gente está terminando João. Nós estamos terminando o Evangelho de Jesus segundo escreveu João. E a gente vai entrar em uma nuance diferente em breve. Quando a gente terminar João, a gente vai entrar em uma nuance diferente.
E vai ser uma surpresa, né? Pronto. Estamos no 17, João termina no 21. E a gente tá no caminho da crucificação. Jesus está conversando com os seus discípulos e logo em seguida Jesus ele vai começar a orar. E foi a oração mais longa de Jesus, de forma com que os discípulos ouvissem o que ele estava falando. Quem quer ir para o grupo é só falar comigo. Fala comigo no privado que eu adiciono. Na verdade, eu mando o link para você entrar. E Jesus, ele começa uma oração. E eu quero falar com vocês sobre isso. Orar. Orou. Oração. No grego, significa aproximar-se de Deus com reverência e petição. No hebraico, interceder e suplicar. Jesus é o maior intercessor de todos. Intercessor é aquele que se coloca na brecha pela vida de alguém. Intercessor é alguém que compra a tua briga. Tu entende? Pega a tua causa e leva para alguém que pode resolver. Interceder tem uma linha parecida com a linha do que os advogados fazem. Entrar em defesa de alguém que nem merece. Né? E às vezes merece diante de alguém que é mais poderoso do que ele. E Jesus, ele é o maior dos intercessores. E a graça é o favor imerecido de Deus. Jesus é a graça. Jesus é o favor de Deus para nós. Jesus é o advogado que entra na sala ali, que ele entra no fórum onde eu quero que tu imagine uma situação, um júri. Jesus é o advogado e nós somos o réu. E Deus é o juiz. E Satanás é o acusador, como sempre. E a gente não tem o que dizer. A gente entra calado, com aquela roupa laranja de prisioneiro, com uma bola pesada nos pés, com algemas nas mãos, e a gente entra atrás dele. A gente entra escondido atrás da cruz. E eu quero te dizer que não existe intermediário. Não existe outro meio pelo qual você venha a Deus a não ser por Jesus. Não é Maria que vai entrar na tua frente. Não é Padre Cícero. Não é Cosme e Damião. Não é São Jorge. Não é São Paulo. Não é São Lucas. Não é São ninguém. É Jesus. É só Jesus. Eu digo isso com todo respeito a todos os que são de outras religiões, mas eu preciso te falar a verdade do evangelho. Ninguém vai entrar na tua frente para te defender, só Jesus. Ninguém vai comprar a tua briga, é só Jesus que vai comprar a tua briga. Ninguém, não tem entidade, não tem entidade em terreiro nenhum que vai entrar para comprar tua briga ou para te defender das acusações. Não. Quem entra na tua frente é Jesus. Jesus é o advogado dos advogados. E tu é o réu. Eu sou o réu. Nós somos o réu. E Jesus, ele entra como intercessor, como alguém que ouve as acusações do réu. Ele ouve o juiz falar o que foi que o réu fez. E ele intercede. Ele se coloca na brecha. E ele diz: o preço foi pago porque eu paguei.
eu paguei. Eu paguei o preço pela liberdade de Glória. Eu paguei o preço pela liberdade de Carol, de Angélica, de Jéssica, de Dani. Eu paguei o preço pela liberdade dele. Satanás não vai prender. A lei não vai condenar. Não vai ser fulminado, não. Não. Jesus está dizendo assim, eu sou o favor imerecido. Ela nunca mereceu, mas eu amo. Você tá entendendo? É Jesus dizendo assim, eu vou interceder. Isso é oração. Jesus orou. Tô falando isso nesse contexto da oração de Jesus. O versículo 1 diz assim, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. Ouve isso aqui é Jesus falando com Deus, isso aqui é a oração de Jesus. E ele diz assim, e a vida eterna é isto. Ele acabou de dizer, Jesus acabou de dizer que ele dá vida eterna a cada um daqueles que lhe deste, a cada um daqueles que Deus lhe deu. Ele está dizendo ao Pai, todos que o Senhor me entregou, eu concedo vida eterna a eles, a cada um deles, de maneira particular. Nenhum deles vai morrer, nenhum deles vai se perder, nenhum deles vai ficar na mão do diabo, nenhum deles vai ser cavalo de Satanás, não. Eu concedo a eles vida eterna, eu concedo a eles salvação, eu concedo a eles. E no versículo 3, ele diz, e a vida eterna é isto, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E quando ele diz assim, conhecer a ti, é o genóstico no grego, é conhecer por experiência. Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Conhecer por experiência. É Jesus nos convidando. Ele estava orando em voz alta e os discípulos estavam ouvindo. Então ele estava ensinando aos discípulos sobre quem era ele, quem era Deus, o que ele veio fazer, o que ele fez. Jesus estava ensinando tanta coisa através daquela oração. E quando ele diz assim, a vida eterna é isto, conhecer a ti, ele estava dizendo assim, a vida eterna é viver contigo. Vida eterna é ter experiências contigo. Vida eterna é andar contigo. Tu tá entendendo a magnitude disso? Ele estava dizendo assim, não é falar uma vez mais. É viver. É intimidade. É conhecer de pertinho. É saber como o Senhor fala. É saber como o Senhor trabalha. Ainda que não na totalidade, porque Deus ele é surpresa dentro de surpresa. Eu vou fechar a janela que tá chovendo aqui. Deus é novidade, Deus é surpresa. E ele é Deus de coisas novas. Mas o conhecer de Jesus é sair do raso. Literalmente isso. Ele dizia, a vida eterna é isso. Conhecer a ti por experiência. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Eu abro um parêntese para dizer para você que nunca teve experiência com Deus, que conhece Deus de ouvir falar, que conhece Jesus só de ouvir falar. Meu pastor Jadson Internacional,
Pai do Senhor, experimenta. Pedir a Deus. Se apresenta para mim, Jesus. Eu quero te conhecer pessoalmente. Eu não quero viver como alguém que ouve falar, só ouve falar, mas não te conhece profundamente. Se apresenta para mim para que eu possa saber quem tu és. Se apresenta para mim para que eu possa te conhecer. A gente não pode viver a vida toda ouvindo testemunho e achando lindo o testemunho dos outros e não ter nada com Jesus para contar. Tu consegue entender? Jesus, ele quer desenvolver com a gente um relacionamento íntimo. Ele quer ser seu amigo. Jesus quer que você ouça ele falar o seu coração. Jesus quer se relacionar com você, quer ser seu amigo. Quer que você sinta que você não está só. É a nossa incredulidade quem limita. É o pecado quem limita o acesso. Tu entende? Começa a pedir ao Senhor. Para de ficar só ouvindo. Eu acho tão lindo a forma com que Deus fala com a irmã fulana. E Deus está dizendo assim, eu quero falar assim com você. Deus está dizendo, eu quero dar sonhos a você. Eu quero dar visões a você. Eu quero falar com você também. Você precisa se aproximar dele. Você precisa dobrar os seus joelhos e suplicar pela presença dele. Tu sabe o que é súplica? Súplica é um pedido constante, quebrantado e humilde. Súplica é tu se colocar diante de Deus e pedir, por favor, até que a porta se abra, até que ele se revele. É não sair da porta. Súplica é permanecer na porta. Súplica é não desistir. Nós precisamos. Jesus, se revela para mim. Tira de mim o que não é do teu agrado. Me faz mais parecida contigo. Andar com Jesus é não olhar para os lados. Andar com Jesus é não olhar o que as pessoas estão falando e fazendo. Andar com Jesus é olhar só para os olhos dele e nada mais. Tá entendendo? Eu preciso dizer a vocês. Eu queria ter 10 vidas para entregar as 10 nas mãos de Jesus. Para entregar as minhas 10 vidas se eu tivesse, para honra e glória do nome dele. Porque mesmo que com falhas, querendo desistir todo dia, com medo, não existe nada no mundo que se compare com a alegria que só Jesus tem para dar. Só ele tem para dar. Só ele que entra no coração da gente e dá alegria, deposita alegria. O encorajador tá esperando tu acordar para te colocar de pé todos os dias. Isso é andar com Jesus. Andar com Jesus é você acordar e você não tá bem, mas o encorajador vai te instigando a conversar com ele. E a gente nem quer falar nada, mas daqui a pouco a gente se pega orando, dizendo a Jesus, tira esse sentimento do meu coração, Jesus. Porque eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas a minha vida te pertence. E quando a gente não quer falar, a gente coloca um louvor, né? Hoje eu acordei e eu disse, eu não tenho nem o que dizer. Aí o Espírito Santo começou a me instigar a orar. E eu disse, eu não tenho nada para dizer. Aí eu coloquei um louvor, porque minha mente já estava cantando sozinha. O Espírito Santo já estava cantando no meu ouvido enquanto eu cozinhava carne moída. E eu não queria cantar nada. Eu não queria falar nada. Eu queria ficar calada. E o Espírito Santo estava no meu ouvido.
Meu Deus, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. E eu ficava querendo desligar esse pensamento contínuo e o Espírito Santo cantando, insistente no meu ouvido. É o encorajador que Jesus disse lá no Evangelho de João, que a gente já passou por ele. Todos os dias até a consumação do século. Ele vai estar com você, ele nunca vai deixar você. E era contínuo até que eu fui e coloquei no celular para ouvir. E a carne quer reinar, né? A razão, a humanidade. E o Espírito Santo cantando. E eu fui e coloquei no celular e eu comecei a meditar naquela letra. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E às vezes a gente até se pega pensando, mas meu Jesus, como é? Como é que eu tô na minha razão, de certa forma, e eu tô louvando o hino desse? É o Espírito Santo. É. Que ele diz assim, eu tenho algo contigo. E o que eu tenho contigo não cabe esse tipo de sentimento, não. O que eu tenho contigo não cabe esse tipo de pensamento, não. Não pode perder tempo com isso. O devocional de hoje foi tão específico. O devocional de hoje diz que Jesus é quem trata os seus. Jesus é quem cuida dos seus. Jesus é quem prepara os seus. Isso confirma a palavra aqui da live. Ele cuida da gente pessoalmente. E é como disse lá em Isaías 40. As ovelhas nos braços dele, pertinho do coração dele. Ouvindo as batidas do coração dele, sendo moldadas por ele. Isso é conhecer Jesus de pertinho, por experiência própria. Se entrega a Jesus. Sai do raso. Sai do ouvir falar e começa a viver. Eu não tenho o costume de fazer convite, mas eu quero te dizer, entrega a tua vida a Jesus. Confessa Jesus como único e suficiente Salvador. Enquanto há tempo, enquanto há oportunidade, enquanto a porta está aberta, porque Ele quer que você viva algo novo e especial com Ele. E Jesus é tão bom. Jesus é tão bom, mas Ele é tão bom. Ele preenche, Ele completa de uma maneira tão preciosa. Jesus é um tesouro tão insondável que a gente nem precisa, nem pode tá querendo empurrar Jesus goela abaixo como se fosse banana em final de feira. Eu só te digo isso. Experimenta. Só sabe quem experimenta. Só sabe quem experimenta. Continuando a oração de Jesus. Ele diz, agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive a teu lado, antes do princípio do mundo. Tu lembra quando João começou o evangelho escrito por ele? Ele disse que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz que antes de qualquer coisa, ele já era, ele já estava. E Jesus está confirmando, ele diz, a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Jesus, ele não passou a ser quando Maria engravidou por intermédio de um milagre do Espírito Santo. Não. Jesus já era. Ele era
Antes de tudo, ele já era Deus. Ele estava com Deus. Ele já se movia, ele já estava. Ele não foi criado. Ele veio ao mundo, ele foi evidenciado ao mundo como homem, para que nós pudéssemos ter um acesso, para que nós pudéssemos receber salvação e vida. Mas ele já era. E no versículo 6 ele diz: eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Estávamos fadados ao fracasso, ao pecado, entregues a esse mundo e aos seus prazeres. Mas Deus nos deu a Jesus. E Jesus, ele diz assim: eles sempre foram teus. Aí eu te convido a abrir Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1 e 5. Que diz assim, Jeremias 1, eu abri 5. Meu coração tá pegando fogo hoje, meu Deus. Que diz assim: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Eu vou ler novamente João, capítulo 6. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedecerão a tua palavra. Eles sempre. Jesus estava falando de mim, de você. Jesus estava falando naquele cenário ali para os discípulos, mas toda a palavra de Deus é para nós. A Bíblia Sagrada, a palavra escrita na Bíblia Sagrada é para mim e para você. E Jesus estava dizendo: eles sempre foram teus. Nunca existiu um momento em que Satanás pudesse dizer que você não era de Deus, porque você é do Senhor. Você não é da mentira, você não é das drogas, você não é do crime, você não é da prostituição. Você não é de nenhuma entidade, de nenhum terreiro. Você não é de Satanás. Você é de Cristo. Você é de Cristo. Escute isso. Eu não sei quem foi que disse a você que você pertencia a fulano de tal, que você pertencia à entidade tal. Não. Debaixo do sangue de Jesus eu te digo hoje que você é de Cristo. Jesus disse: eles sempre foram teus. Você é de Deus. Ninguém, entidade nenhuma, demônio nenhum pode dizer que você pertence a ele. Ele mente, ele engana. Mas quem pegou o registro da tua vida, quem desceu no inferno, pegou a chave da morte da mão de Satanás para te dar vida eterna, foi Jesus. Você é de Cristo e é importante que o mundo espiritual ouça. Coloca a mão no teu coração, fala teu nome. Fala o teu nome, fala alto. Eu não sei o que é que está acontecendo no mundo espiritual, mas eu sinto meu coração estremecer. Existem cadeias de engano de Satanás dizendo para alguém que não tem jeito para você, que você é dele. Não, você não é dele.
Você não pertence a nenhum demônio, você não pertence a nenhuma entidade. Eu não estou nem aí se alguma mãe de santo ou pai de santo, ou quem for, que o único santo é Jesus. Eu não sei quem foi que disse que tu pertencia a não sei quem, não me interessa saber. Mas coloca a mão no teu coração e repete o teu nome. E diz assim, eu vou dizer o meu e tu diz o teu. Glória pertence a Cristo, diz o teu. Agora o teu nome em voz alta, coloca a mão no teu coração e diz, pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Eu não sei quem foi que te ofereceu. Eu não sei quem foi que te deu ao mal, quem foi que te apresentou, te batizou, eu não sei. Mas o sangue de Jesus te visita hoje para te dizer que não tem cadeia do inferno. Não tem demônio que comprou a tua vida, que venha dizer que você pertence a Ele, você é de Cristo. Jesus não vai perder você para o mundo. Jesus não vai perder você para a prostituição. Jesus não vai perder você para o vício. Não. Jesus não vai perder você para o pecado. Jesus vai te encontrar e vai te trazer. Vai. Ele vai te encontrar e vai te trazer. Ele diz, eles sempre foram teus. E eu vou ler novamente Jeremias 1:5. É Jesus dizendo para você, para tudo que tu estás fazendo agora. Olha para a tela desse celular. É Jesus dizendo para você agora. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Às vezes a gente abre a boca e diz assim, ah, tu não me conhece não. Tu não sabe quem eu sou não, né? Ah, tu não sabe do que eu sou capaz. Jesus está olhando dentro dos teus olhos e está dizendo assim, eu te conheci antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Jesus está dizendo, antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Às nações. Ele está dizendo assim, eu te chamei com um propósito. Você não é um inútil. Você não é um desocupado. Você não é um sem futuro. Você não é alguém largado no mundo. Não. Você só tá meio confuso. Você só tá meio perdido. Mas eu te escolhi faz tempo. Você é o meu profeta nas nações. Você é a voz que eu vou levantar para alcançar muita gente. Através da tua vida, eu vou fazer muitos milagres. Jesus está dizendo isso para você. Você só está um pouco confuso. Mas se aproxima. Se aproxima que eu quero aperfeiçoar os dons que eu te dei. Eu quero aperfeiçoar os talentos que eu te entreguei. Eu quero te dar conhecimento. Eu quero visitar a tua mente. Eu quero alinhar as tuas ideias e te fazer entender os meus mistérios. Jesus está falando pessoalmente com alguém aqui hoje. Versículo 7, ele diz, agora eles sabem que tudo o que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti mensagens que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo esse mundo
eles ficam aqui. Escuta a oração de Jesus. Agora deixo este mundo, eles ficam aqui. Mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos assim como nós estamos. Jesus estava olhando para aqueles 11 discípulos, falhos, imperfeitos, pecadores. Pedro que ia negar e todos que iriam se espalhar logo após. Todos que iriam se espalhar e até esquecer, porque quando o sábado chegou, Jesus foi crucificado na sexta-feira e foi tão terrível aquela situação que quando o sábado chegou, cada um foi fazer alguma coisa, cada um foi procurar alguma coisa para fazer e eles se espalharam. A incerteza do sábado do silêncio foi tão grande que cada um procurou alguma coisa para fazer. Mas Jesus estava dizendo assim, protege-os. O protege-os de Jesus é o tereo. Tereo no grego, que significa guardar, proteger, vigiar, preservar, manter seguro e conservar. Jesus estava dizendo ao Pai, conserva-os, vigia-os, guarda-os, mantenha eles seguros. A gente nem merece tanto cuidado. E ele diz, durante o meu tempo com ele, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei, de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava no caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Eu gosto dessa parte que ele diz, nenhum deles se perdeu. Spurgeon vai dizer que nenhum dos que foram confiados por Deus a Jesus, nenhum deles vai se perder. E eu te digo uma vez mais, você não vai ficar da maneira que você está. Tem gente que está assistindo essa live e está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus está falando contigo. Está frequentando igreja, está visitando igreja, mas não quer firmar um compromisso com Deus, porque tem medo de sair de novo. Tem medo de dizer que dessa vez não vai sair, daqui a pouco sair, por causa da fraqueza, da carnalidade. Mas Jesus está dizendo assim, eu não vou te perder para o mundo. Eu não vou te perder para ninguém. Meu Deus. Jesus, ele vai ter um encontro com você. Ele não vai perder você. Ele não vai perder você, porque ele ama você. E o amor de Jesus é tanto que ele não admite estar no céu sem você. Ele não admite. Tu entende? Ele vai alcançar você e vai lhe trazer para a presença dele. É importante que você saiba que ele não vai abrir mão de você. É melhor que você se entregue os laços de amor, de fato. Eu quero te dizer que houve um profeta. Vai ser rápido, já estou encerrando. Houve um profeta que um dia Deus olhou para a nação de Israel e disse assim, vou te chamar de uma maneira diferente. Não vou te dar visão como dei a Ezequiel. Não vou te dar palavras como dei a Isaías e revelações. E não vou te dar palavras duras como dei a Jeremias. Contigo eu vou fazer diferente. Com você, eu vou usar a tua vida
como pregação. Esse homem se chamava Oséias. E Deus disse assim para ele: entra num prostíbulo e casa com uma prostituta. E o nome dessa prostituta era Gomer. E Gomer era uma prostituta famosa na época. Estudiosos vão dizer que Gomer era conhecida. Então a vergonha de Oséias era ainda maior. Porque ele não estava casando com qualquer prostituta. Ele estava casando com uma prostituta muito conhecida. Ou a mais conhecida. A Bíblia diz que Deus disse para ele: entra num prostíbulo, casa com uma prostituta e tu vai ter filhos da prostituição. É tão complexo isso. Ele entrou, escolheu uma prostituta, casou com uma prostituta que não mudou de vida quando casou com ele. Ela continuou se prostituindo. A Bíblia diz que ele teve um filho, ela deu um filho a ele. E pela expressão que diz que Gomer deu um filho a Oséias, e logo em seguida os outros filhos que ela teve, nenhum foi com a expressão de que ela deu um filho a ele. Diz que ela teve um filho. E logo em seguida diz que foi dos amantes dela. Então, de Oséias, estudiosos vão dizer que só foi um. Os outros foram filhos de prostituição. Ela continuou fazendo o que ela queria fazer. Ele cuidava dela. Ele cuidava dos filhos dela. Ele adotou os filhos dela. Ele deu nome. E cada nome foi Deus que mandou ele dar. Deus mandava ele nomear os filhos como mensagem de Deus para aquele povo, para aquela nação. Era não amada, não meu povo. Era recados de Deus para aquela nação. E Oséias obedeceu, mas teve um momento que Oséias ele se revoltou com Gomer. E ele disse: eu vou entregar ela na mão dos amantes dela, para ela viver do jeito que ela quer. Não existe nada pior do que a possibilidade de Deus nos entregar as nossas vontades e o nosso prazer. Não existe nada pior do que Deus olhar para a gente e dizer assim: faça o que você quer. Não me responsabilizo mais por você. Porque a gente quer ter independência de fazer o que quer. E a graça tá ali nos puxando para perto, né? É a graça que tá nos abraçando, nos limitando, nos puxando para juntinho. Mas, a partir do momento, imagina se Deus abre mão e diz assim: faz o que tu quiser. Como é que a gente fica? E Oséias, ele abriu mão de Gomer. Entregou ela aos seus belos prazeres, porque ela quis ir embora. Ela quis viver com os amantes dela. Ela quis vender o corpo dela por vinho, por farinha, por roupas, por azeite. E a Bíblia diz que tudo isso Oséias dava a ela dentro de casa. Ela tinha em casa, mas ela preferiu ir vender o corpo dela para receber dos amantes o que Oséias dava para ela com dignidade dentro de casa. Tá entendendo? É revoltante. E ela tá entregue ao que ela queria viver, ao que ela queria fazer. E a Bíblia diz que diante daquele cenário ali, aí Oséias, ele tá revoltado e ele fala palavras duras. Eu vou abrir a Bíblia para que vocês entendam. A gente tem um pouquinho de tempo, né? Não tanto mais, mas a gente tem tempo. Ele diz assim: permitirei que morra de sede
como numa terra seca e desolada, e não amarei seus filhos, pois foram concebidos em prostituição. Sua mãe é uma prostituta indecente que engravidou de forma vergonhosa. Disse: irei atrás de outros amantes e me venderei a eles em troca de comida e água, em troca de roupas de lã e de vinho, em troca de azeite e bebida. Aí ele vai dizer: por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em seu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará: voltarei para meu marido. Ao mesmo tempo que Oséias dizia: vou castigar, vou cercar, vou limitar, Oséias estava dizendo assim: eu vou deixar ela em uma situação de fragilidade, mas eu vou cercar ela para que ela não alcance os amantes dela, para que ela pense em voltar para mim. Era um amor tão constrangedor que a gente começa a olhar para Oséias e dizer assim: cara, tu tá sendo besta, Oséias. Ele ainda ama ela, porque olha o que ele tá dizendo, que ele vai cercar ela para que ela não acesse os amantes, para que ela pense em voltar para ele como marido, que ela pense no marido. E ele diz: voltarei para o meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Aí ele diz algo que mexeu no meu coração, e quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei constrangida, porque é um homem cheio de amor, dizendo assim: ela não entende que tudo que tem foi dado por mim. Oséias estava falando isso em voz alta. Gomer não entende que tudo que ela tem foi dado por mim. O trigo, o vinho novo, o azeite, dei-lhe até mesmo prata e ouro, mas ela ofereceu meus presentes a Baal. Agora, porém, tomarei de volta o trigo, o vinho, que lhe providenciei a cada colheita. Tomarei as roupas de lã, de linho que lhe dei, para cobrir sua nudez. Eu a deixei nua em público, à vista de todos os seus amantes. Ninguém será capaz de livrá-la de minhas mãos. Acabarei com suas celebrações, com suas festas de lua nova e seus sábados, com todos os seus feriados. Destruirei suas videiras e figueiras. As falas de Oséias estavam envoltas de amor e de uma certa justiça, com razão. E ele diz que ela diz ter recebido de seus amantes. Farei que se torne densos matagais, onde animais selvagens comerão os frutos. Eu a castigarei por todas as vezes que queimou incenso às suas imagens de Baal, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim, diz o Senhor. Todas as vezes que nós pegamos tudo o que Jesus nos deu e nós fazemos isso para os outros deuses, que nós abrimos a boca que Ele nos deu e nós cantamos para louvor de Satanás. É isso mesmo. Como assim, Glória? Tudo que não glorifica a Deus é para quem? Eu vou deixar que você responda. Tudo que não é para a glória do nome do Senhor é para a glória de quem? Ele diz assim, que colocou brincos e joias e saiu atrás de seus amantes, mas se esqueceu de mim. Eu dei. E ela se paramentou, ela se organizou, ela se preparou para agradar os seus amantes. Mas o versículo 14 é onde eu quero me deter. É quando
Ele diz assim: contudo, eu a conquistarei de volta. Conquistar em hebraico significa patar, convencer com ternura. Ele está dizendo: eu não vou obrigá-la a voltar para mim. Eu vou conquistar ela. Eu vou amar ela. Eu vou constranger ela com amor e cuidado para que ela queira voltar sem se sentir obrigada a isso. Mas que ela se constranja com tanto amor que ela não veja escolha a não ser vir para perto de mim. Ele diz: ao deserto a levarei. É ele dizendo assim: eu vou deixar ela sozinha. Eu vou levar ela para o deserto, para um lugar quente, para um lugar silencioso, para um lugar onde ela vai achar que não tem ninguém por ela, quando na verdade quem ela precisa de fato por ela sou eu e eu estou aqui. Aí ele diz: eu vou levar para o deserto e lá eu vou falar com carinho. Eu lhe falarei com carinho. Deus estava dizendo para o povo, e Oséias estava falando, demonstrando com a sua vida, com Gomer, o amor de Deus para com o seu povo. E Deus está dizendo para a gente que vão existir momentos que Ele vai permitir desertos, Ele vai permitir solidão, Ele vai permitir escassez, Ele vai permitir dores, Ele vai permitir que todo mundo se afaste, Ele vai permitir que a tua mesa fique vazia, Ele vai permitir que os amigos vão embora, Ele vai permitir que as festas acabem. Ele vai permitir que a doença chegue em alguns momentos, porque se Ele não permitir o deserto para que você possa ouvi-lo, você não vai ouvi-lo. Ele está dizendo assim: nesse momento de fragilidade, eu vou conquistar você. Eu não vou te obrigar. Eu não vou te obrigar a vir. Eu vou te mostrar quem é o teu amigo. Eu vou te mostrar quem é o teu socorro. Eu vou te mostrar quem é o teu ajudador. Eu vou te mostrar quem te abraça quando todo mundo te dá as costas. Eu vou te mostrar quem está pronto para te comprar quando você não serve para mais nada. É o maior comprador de porcarias do mundo, é Jesus. Porque eu e você, antes de Jesus, a gente não valia nada. Aí ele diz: meu Deus do céu, devolverei suas videiras. Ele diz: o meu plano para você não é que você viva na miséria. Não é que você venha mendigar, não é que você venha ser envergonhado, não é nada disso. Eu estou lendo Oséias capítulo 2, ele diz: devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo quando era jovem. É um homem apaixonado, lembrando do primeiro amor daquela mulher por ele, dizendo assim: ela se entregará a mim como fez há muito tempo, quando era jovem. Quando você conheceu Jesus há um tempo atrás, onde não existia nada que roubasse a tua atenção, era só Jesus. Não tinha nada que abrisse, que fizesse os teus olhos brilharem, era só Jesus. E ele diz: quando eu a libertei da escravidão no Egito, nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu Senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal e nunca mais os pronunciará. Que cuidado, que zelo, que amor é esse? Ele diz:
Nesse dia farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. A gente acabou de ler Jesus orando pelos discípulos e pedindo a Deus: protege-os, protege eles que vieram de uma raiz de traição, que vieram de uma raiz de idolatria, que vieram de um povo que se vendeu a tantos deuses. Protege-os. Era Deus usando o profeta Oséias para falar sobre Gomer e para falar ao povo que ele queria conquistá-la e protegê-la. Era Deus dizendo: eu quero conquistar esse povo e eu quero proteger esse povo. Era Jesus orando a Deus pelos discípulos e dizendo: eles vão me negar e vão se espalhar daqui a algumas horas, mas protege-os. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre. E lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim. O Senhor é o Senhor dizendo para nós: eu estabeleci uma aliança com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou proteger você. Eu quero que você me conheça intimamente. E a vida de Oséias com Gomer foi para comunicar o amor de Deus para com o povo e logo em diante o amor de Jesus. O amor de Deus em Jesus para conosco. E a Bíblia diz no capítulo 3 que a esposa de Oséias é redimida. Deus diz a Oséias assim: vá e ame sua esposa outra vez. Embora ela cometa adultério com um amante. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhe trazer ofertas. Assim eu comprarei de volta, comprarei o que Jesus fez por mim e por você. Ele foi vendido por 30 moedas. Tu tá entendendo? Ele foi vendido. O valor de um escravo romano, 30 moedas. Que era o meu valor. O valor da minha dívida, da tua dívida. Éramos nós quem valíamos 30 moedas de prata. Escravos romanos. Ele disse: eu vou pagar o preço do teu pecado e eu vou trocar de lugar com você. Tu tá entendendo? E ele diz: eu comprarei de volta por 15 peças de prata, um barril grande de cevada e um odre de vinho. Então eu lhe disse: você viverá em minha casa por muitos dias e deixará de se prostituir. Durante esse tempo não terá relações sexuais com ninguém, e eu também esperarei por você. Oséias amava tanto aquela mulher que ele disse: eu vou colocar você na minha casa, eu vou comprar você. Eu vou colocar você na minha casa. Eu não vou me relacionar com você. Eu vou esperar. O amor é paciente, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então Deus pegou a vida daquele homem e decidiu fazer da vida daquele homem uma pregação de amor de Deus para com aquele povo. E ele diz: eu vou esperar por você. Eu esperarei por você. Eu acho isso extremamente lindo e eu volto para João. Porque Deus não quer escravos, né? Ele te ama tanto. Ele não é um ditador. Ele não é um carrasco.
Ele não quer que você esteja com Ele por obrigação. Ele quer que você viva com Ele por amor. Jesus estava cuidando dos seus discípulos e Ele estava orando ao Pai pelos seus discípulos. E Ele estava dizendo: consagro-os na verdade que é a tua palavra. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus estava dizendo ao Pai, na frente dos discípulos, que eles seriam enviados para todos os cantos da terra com uma missão específica. E essa missão, ela se reverbera nas nossas vidas. Nós temos uma missão inegociável. Jesus nos trouxe para o mundo, não para ser enfeite nem peso na terra. Nós temos uma missão de propagar Jesus para o mundo. E Ele diz: e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que estejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos. Jesus não estava orando só pelos 11, Ele estava orando por mim e por você. Ele disse: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Eu e você. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Era Jesus dizendo assim: vocês são irmãos. Estejam unidos um com os outros, sem competição, sem comparação, sem disputa. Estejam uns com os outros e todos em mim e todos em Deus, cumprindo a missão e o propósito e exercendo o ID do Senhor. Ele diz: eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que tu os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Era Jesus dizendo assim: eu quero levá-los para o céu. Então eles verão toda a glória que me deste. É céu isso daqui. Isso daqui é céu, minha gente, entende? Quanto mais perto de Jesus. Jesus é todo o céu que a gente tem que querer. Jesus é o céu. Tu tá entendendo? Meu Deus do céu, ele tá dizendo que quer que nós estejamos com Ele, onde Ele está. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Esse continuarei a fazê-lo já entra no Espírito Santo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Eu termino a live de hoje dizendo assim: Jesus te ama. Jesus te ama muito. Jesus te ama especialmente. Não perca tempo, não. Pare de procurar falsos amores. Pare de procurar outros amores para preencher esse vazio que só Ele que preenche. Entrega o teu coração para Jesus de uma vez por todas. João capítulo 17, é Jesus intercedendo por nós. É Jesus se declarando para nós. É Jesus dizendo: eu te amo, eu tenho um negócio contigo. Eu tenho plano para você. Eu tenho um como para a tua vida. Eu tenho um para quê. Para te dizer que eu te chamo, eu te levanto, eu te preparo, eu te capacito, eu te envio.
Tá entendendo? Você não é um inútil, você não é um desocupado, você não é um sem propósito, um sem futuro, não. Você é um profeta que o Senhor escolheu, como escolheu a Jeremias, desde a fundação do mundo. Antes de ser gerado no ventre da tua mãe, escolhido, conhecido por Deus. Não é mais um na multidão. Medita nesse capítulo 17 de João. E deixa o Senhor falar contigo de maneira particular. Vamos orar, minhas meninas? Vamos orar pra gente encerrar? Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E quem quiser aceitar Jesus, procura uma igreja evangélica, o mais perto da tua Bíblia possível. Entrega a tua vida. Não seja um quase. Não seja um quase. E se você quiser aceitar Jesus agora, a gente ora. Mas não seja um quase. Quase subi. Quase fui salvo. Quase. Jesus não te chamou para ser um quase. Você não é um escravo do pecado. Você é filho de Deus. Jesus morreu por você. Por você. Jesus liberta você. Jesus muda a tua vida. Jesus muda a tua história, contanto que você decida abrir o seu coração para Ele. Abra o seu coração e diga que quer. Abra a mão dessas amarras, verbaliza que quer. Porque quando você verbaliza que quer, não tem demônio. Não tem demônio que te segure. Você precisa querer, porque ninguém pode querer por você. Você precisa querer. Porque se você não quiser, ninguém pode fazer nada. Mas se você quiser, acabou. Se você... Jesus está com as mãos estendidas. Se você quiser pegar na mão dele, não tem demônio que te segure. Tá entendendo? Deixa que o Espírito Santo te levante, te sustente, te dê vida, mude teu nome, mude tua história. Vamos orar? O convite eu já fiz, não vou insistir. Entra, deixa que o Espírito Santo entre na tua vida, deixa que o Espírito Santo te leve para mais perto de Jesus. Neila, tu quer aceitar Jesus? Tu quer voltar para Jesus? Se você quiser, a gente ora. Se você quiser, a gente ora agora. E você volta para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Neila disse que quer voltar para Jesus hoje. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, Neila, agora. Repete comigo. Senhor Jesus, verbaliza. Bota para fora. Repete comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu nome do livro da morte. Repete para ele, diz assim: se apresenta para mim, Jesus. Pede a ele de todo o teu coração, diz assim: permita que eu olhe nos teus olhos. Me mostra os teus olhos, para que eu nunca mais ache graça no mundo, para que eu encontre prazer em ti. Pede para ele, para que eu tenha vida em ti, para que eu tenha futuro em ti. Firmasse uma aliança com Jesus hoje, Neila. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te preserve. Tem uma multidão orando por você aqui agora. 261 pessoas orando por você. Para que você se levante como um instrumento forte nessa geração. Satanás não tem domínio sobre a tua vida, sobre a tua casa, não. Você é de Jesus, você é de Deus. O preço foi de sangue pela tua vida. Tu tem Bíblia? Se tu tiver Bíblia, comece a ler tua Bíblia.
Todo dia lê um capítulo e pede para o Espírito Santo te ensinar. Lê todos os dias, insistentemente. Ora, desenvolve com Jesus um relacionamento totalmente diferente do que você já viveu antes. Olha aí, ela disse que era pregadora. Era não, você é uma pregadora. Glória a Deus, aleluia. Satanás perdeu mais uma. E vai ganhar muitas vidas para Jesus de novo, Neila. Entra no nosso grupo. Jesus apaga teu passado hoje. O que você fez até aqui não interessa. Você está começando de novo, tá zerada. Para honra e glória do nome de Jesus. E já pode começar a pregar de novo a partir de agora. Já pode começar a dar lugar na terra e fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele já apagou teu passado. Teu nome já está no livro da vida. Oh, Jesus. E se Jesus voltar agora, tu já vê ele. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vamos orar? Oh, deixa eu ver aqui o nome dela. Kellyanne. Kellyanne, tu tá afastada, é? A tua história não me interessa. Me interessa saber se você está afastada e quer voltar. Porque se você quiser voltar, Jesus apaga o teu passado hoje. Cura as tuas feridas e tuas dores e te levanta de novo. Ele organiza a tua história. Ele organiza a tua história. Não é sobre o que fizeram, é sobre o que ele tem para fazer na tua vida. Porque Jesus chegou naquele tanque onde havia um homem, 38 anos. Não, é o que você verbaliza. Se você verbalizar que quer Jesus, é o suficiente. Como é teu nome? Que disse assim, quero me reconciliar. Fex, como é teu nome? Lúcia, tu quer voltar para Jesus hoje? Me diz aí que quer voltar. Bárbara quer voltar para Jesus? Glória a Deus, a gente vai orar. Quer voltar? Oxente, se você disser que quer, esqueça o não consigo. Se você disser que quer, eu quero. Jesus segura na sua mão. Olha aí. Bárbara quer voltar. Coloca a mão no teu coração agora, Bárbara, que a gente vai orar. Repete comigo agora. Repete comigo, verbaliza. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e se apresenta para mim. Se apresenta para mim, para que eu não veja mais graça nesse mundo, para que eu olhe nos teus olhos e conheça quem tu és, por viver contigo e ter experiências contigo, não mais de ouvir falar. Não mais de ouvir falar, mas de experiência pessoal. Que o Senhor te levante. Que o Senhor te levante, Bárbara, e todas as outras que estão ouvindo esta palavra. Manda mensagem, tem como mandar mensagem no meu direct, eu vou lá responder. Todas que estão ouvindo essa palavra aqui. Se você disser que quer Jesus, eu quero Jesus. Para de dizer eu quero, mas não consigo. Diga que quer. Porque se você disser que quer, não tem Satanás que lhe segure. Eu duvido. O sangue de Jesus tem poder. Eu não me interessa o que você viveu. Não me interessa a glória. Eu já pintei e bordei. Olha aí. Kellyanne disse que quer. Kellyanne é de Jesus. Coloca a mão no teu coração agora, Kellyanne. E se te der vontade de gritar, grita. E diz, Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida.
Apaga o meu passado e me recebe de volta. Me usa para a honra e glória do teu nome. Cala todas as outras vozes e me permita te ouvir de novo. Kaliane, coloca a mão no teu coração agora e se der vontade de berrar, berra. Se der vontade de gritar, grita. Fala de todo o teu coração. Meu Deus do céu. Repete aquela oração que Davi fez depois de tantas dores. Lá no Salmo 51:8 diz assim: faze-me voltar a sentir alegria e júbilo, e os ossos que esmagaste exultarão. Que Jesus te levante, que Jesus cure o teu coração e os teus traumas. Não me interessa saber o que você já viveu, me interessa saber o que Jesus vai fazer através da vida de vocês a partir de hoje. Me interessa saber que Jesus vai levantar vocês a partir de hoje, nesse tempo, nessa geração, para a honra e glória do nome dele. Tu estás entendendo? Não existe nada. Não existe nada que se compare à alegria da salvação. E se Jesus voltar agora, você vai ver ele. Você não é do diabo, você é de Jesus. Você é preciosa para Jesus. Comece a pregar a partir de hoje. Não espere, não. Ah, Glória, eu vou esperar. Não espere. Não espere. Comece a pregar a partir de hoje. Comece a falar de Jesus a partir de hoje. Pegue sua Bíblia e comece a ler a partir de hoje. Ah, Glória, mas e quem me viu ontem? Não interessa, ontem foi ontem. Hoje você foi encontrada por Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus esperou uma mulher num tanque que ela teve 5 maridos e o que ela tinha naquele momento não era o dela. E a Bíblia diz que depois que Jesus conversou com ela, ela saiu. Amém. Amém. Ela já saiu pregando. Ela já saiu pregando na mesma hora. Tá entendendo? Jesus está te dizendo, Neila, tá autorizada a pregar de novo, tá? Kaliane, pode pregar. Pode voltar a pregar. A partir de hoje, não espere púlpito, não espere microfone. Use o espaço que o Senhor te dá. Use a voz que Deus te deu. Comece a pregar para quem puder, em todo lugar que tu chegar. Comece a pregar, porque Jesus te autoriza hoje. Lucimar quer voltar para Jesus? Meu Deus, coloca a mão no teu coração, Lucimar. O celular de Kaliane. Tu tá ouvindo, Kaliane? Ela não conseguiu ouvir a oração de confissão. Coloca a mão no coração e tu vai orar junto com o Lucimar, que vai aceitar Jesus aqui de novo, aqui agora. Tá ouvindo agora? Pois bem, abre a boca e verbaliza do teu coração, com desespero mesmo da tua alma, como quem tá indo em busca do maior tesouro, porque Jesus é o maior tesouro. Repete comigo agora, Kaliane. O sangue de Jesus tem poder e quebra toda maldição, quebra todo impedimento. O sangue de Jesus tem poder. Escondido atrás da cruz, o inimigo não toca em nenhuma de vocês. Abre a boca e diz, Senhor Jesus, eu te recebo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Apaga o meu passado. Escreve uma nova história para mim. Se apresenta para mim. Diga a ele, faze-me voltar a sentir alegria e júbilo. E os ossos que esmagaste exultarão em ti. Oh, glória a Deus, servas do Senhor. Vamos orar?
Quem quiser aceitar ainda dá tempo. Quem quiser voltar para Jesus ainda dá tempo. Vocês são salvas, estão salvas. Já podem voltar a servir ao Senhor. Já pode voltar a pregar. Já pode voltar a servir. E quando Satanás disser, mas tu fazia isso, tu dissesse bem, fazia. Não faço mais. Tem um grupo, Lúcia, manda mensagem no meu privado, que tem um grupo, eu vou mandar. Glória a Deus. Neila tá dizendo que a paz invadiu ela. Glória a Deus. A paz que excede todo entendimento, a alegria de salvação. Meu Deus do céu. Mas o sangue de Jesus tem poder, Kailane. Quem quiser entrar no grupo, manda mensagem no meu direct. Eu vou mandar o link do grupo. A gente tem um grupo que a gente ora. A gente conta testemunho, a gente pede oração, a gente manda louvor. É muita bênção, é muita vitória. Jesus levanta mesmo. É a caverna de Adulão. E deixa eu dizer a vocês, Satanás não pode acusar vocês, não. Não pode. Ele não tem direito de acusar ninguém. Glória, mas eu bebi até ontem. Eu traí meu marido até ontem. Eu me prostituí até ontem. Mas se tu aceitou Jesus hoje, tua vida começou de novo. A partir de hoje. O que aconteceu ontem não interessa. Não interessa. Satanás não pode pescar o teu passado, o teu ontem, para dizer que tu não pode pregar hoje. Tu pode, porque Jesus te encontrou hoje e te fez de novo. Vamos orar? Vamos orar agora. Maravilhoso Deus, Senhor, nesse momento eu levanto um clamor, Jesus, diante de ti. Um clamor, Jesus, e eu entro em guerra pela vida dessas irmãs que estão aqui. O teu sangue tem poder. Jesus, escondido pelo sangue, Jesus, vertido na cruz, pelo teu filho no Calvário, que pagou o preço, Jesus, pela vida de Kailane, que pagou o preço, Jesus, pela vida de Lúcia. Jesus, que pagou o preço, Jesus, pela vida de todas elas que aceitaram Jesus hoje. Acho que eu lembro o nome, acho que eu não lembro o nome, Senhor. Pela vida de Neila, Jesus, o teu sangue vertido na cruz foi pela vida delas, o Senhor ama elas. Jesus, coloca elas no teu braço. Enche elas com teu Espírito Santo, que elas possam sentir renovo no Espírito, Jesus. Porque elas pertencem a ti. Não importa quem foi levantado por Satanás, Jesus, para maltratá-las, para pisá-las, para humilhá-las e para fazer com que elas se afastassem de ti, pensando que, Jesus, o Senhor não tinha mais plano com elas. Pensando que igreja, Jesus, era só essa experiência ruim, o teu sangue tem poder. Apresenta para elas uma igreja, Jesus, que vai cuidar delas. Molda o caráter delas, a vida delas, Jesus, e levanta elas nesse tempo com muita graça e autoridade. Satanás não pode tocar nelas, nem na casa dela, nem nos filhos delas, Jesus. Nem no casamento para quem é casada, Jesus. Pelo contrário, elas estão contigo agora. E Satanás não pode tocá-las. O teu sangue tem poder. Cobre cada uma de nós com o teu sangue, Jesus. A minha casa, os meus. Satanás não pode tocar. Não. Nem em mim, nem nos meus, nem nas minhas irmãs. Não pode tocar em ninguém. Porque Satanás é um cão amarrado na coleira de Jeová. E ele só vai aonde Jeová permitir. E onde Jeová dizer não vai, ele não vai. Ele pode até bramar, mas ele não toca. Não toca, vai ficar olhando a gente saquear o inferno e não vai poder fazer nada. Porque o sangue de Jesus nos cobre. Senhor, que tarde gloriosa. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós entregamos a nossa vida diante de ti. Fica à vontade para cumprir em nós o teu querer e a tua vontade para honra e glória do teu nome. É o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas meninas. Paz do Senhor para as que aceitaram Jesus. Voltaram para Jesus. Já pode andar por aí dando paz do Senhor pro povo.
Ah, Glória, mas eu ainda não tenho roupa de crente. Usa a roupa que tu tem até Jesus mandar tuas roupas de crente. É porque ele se responsabiliza. Ele manda roupa, ele manda sapato. Ele dá uma limpeza com o sangue dele. Quando tu menos esperar, bate alguém na tua porta e diz, ô irmão, eu senti no coração de te dar algo. Usa a roupa que tu tem. Olha somente para Jesus. Se entrega diante da mão dele. E ele vai prover tudo. Ele vai cuidar de você. Ele cuida pessoalmente de você. Elizabeth disse que irmã Caliane falou em línguas. Olha aí. Satanás perdeu. Tu é do Senhor, Caliane. Jesus te levanta. Jesus te levanta para te enviar para onde Ele quiser. Uma nova história a partir de agora. Para honra e glória do nome de Jesus. Ele destrava. Ele quebra o jugo, ele corta o laço, ele faz a vontade dele. Minhas meninas, estenda a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. A paz que excede todo entendimento. Guarda a tua vida, guarda a tua casa e guarda os teus. Coisa mais linda do mundo, paz do Senhor, minhas meninas. Eu tô tão feliz. Deus abençoe vocês, eu amo vocês. Amanhã estaremos juntas de 9 horas. 9 horas da manhã. Vocês têm a obrigação de entrar no meu perfil do YouTube e começar o Esmagados. Principalmente Neila, principalmente Caliane, as novas convertidas, Lúcia, tem a obrigação de entrar no meu perfil do YouTube e começar o Esmagados. Coloca lá, Esmagados. Começa do primeiro, Bárbara. Isso, Bárbara. Começa o Esmagados a partir de hoje, maratona Esmagados. E deixa Jesus te esmagar. Para honra e glória do nome dele. Deixa ele te refazer, escrever uma nova história para a tua vida. Entra no grupo que vocês não estão só. Vocês têm companhia nesse caminho, tá bom? A gente tá aqui juntinho para honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe vocês. Deus dê vida, Deus dê saúde. Amanhã a gente tá juntinho aqui, 9 horas da manhã, tá bom? Beijo. Eu amo vocês. Alice, um beijo, Alice. Deus abençoe vocês, minhas meninas. Amo vocês.